Tribuna Livre, vereador Conrado. Boa noite a todos e todas mais uma vez. Quero iniciar minha fala, meu momento de Tribuna Livre, falando sobre o meu pedido de vista do projeto de lei 003, referente aos foguetes. Na primeira semana que eu pedi vista do projeto, eu lembro que eu pedi ao vereador, autor do projeto, que ele pudesse fazer as alterações devidas, conforme as orientações que nós passamos. Pedi até outras pessoas que pudessem conversar com ele para ele mudar. Mas não ocorreram mudanças. Eu pedi vista novamente para conversar com o jurídico. E nessa semana pedi vista novamente, porque após conversar com o jurídico, eu já tenho as mudanças que eu pretendo fazer no projeto. Nessa semana passada, ocorreu a enchente em Santos Dumont. Eu fiquei por conta de visitar as vítimas, junto com o Conselho Municipal da Juventude, arrecadar donativos para essas pessoas. Então, nós ficamos por conta disso desde o dia da chuva, inclusive de madrugada. A gente acompanhou as vítimas, ajudou as vítimas em Santos Dumont. Então, eu não tive tempo para cuidar desse projeto de foguete. Mas nós vamos apresentar assim, as mudanças necessárias. Quero também falar sobre a Transul, a audiência pública que nós tivemos aqui. Foi muito importante a participação da população, das pessoas que falaram. Discutimos a questão do petróleo, discutimos a questão do ICMS, do diesel. Enfim, fizemos várias discussões. Várias propostas foram apresentadas e discutimos também as questões dos usuários, né, os problemas que eles enfrentam diariamente, como pessoas em pé, a falta do ar-condicionado, vários problemas que os usuários são submetidos por anos. E é muito importante a gente falar que, se a gente não fizer nada, a Transul vai ficar com contrato até 2040. E a gente sabe quem foi usuário da Transul, quem é usuário da Transul, igual eu sempre fui, quando eu estudava. Desde meus 15 anos, quando eu fiz curso técnico pela primeira vez em Juiz de Fora, os problemas que a Transul acarreta em Santos Dumont com os usuários, né? Eu mesmo já viajei na escada da Transul, colada na porta. E sempre foi assim, não houve questionamento, enfim. Mas o mais importante foi o que nós fizemos aqui na audiência, que é a aprovação de uma comissão de usuários, para discutir melhorias e defender, junto ao governador, mudanças, né, como uma nova linha, uma licitação e concorrência. Então, há essa comissão que vai montar um abaixo-assinado, que vai entregar ao governador, e se a gente fizer isso, construir isso der certo, a gente apresenta para a Câmara aqui, para que seja levado ao governo do Estado, à Assembleia de Minas, ao Congresso Nacional, que todos possam nos ajudar em Santos Dumont em relação ao governo do Estado, referente à questão da Transul e do transporte intermunicipal. Sobre a questão das chuvas, eu tenho que lamentar, né, um episódio muito triste que ocorreu em Santos Dumont na última quarta-feira, no dia 20 de fevereiro. Eu presenciei muitas cenas tristes, inclusive na madrugada ainda tinha muitas casas com muita água, né, é uma situação muito triste. A gente percebe também inúmeras omissões do poder público, inúmeras omissões de forma geral. Por exemplo, eu vi um rio muito assoreado. Embora o rio tenha sido limpo, a gente percebe que foi formado no percurso do rio, foi formado algumas ilhas, prejudicando o transcorrer da água normalmente. Então, essas ilhas têm impedido o rio de caminhar normalmente e isso está acarretando enchente. Além da Copasa ter colocado os canos dentro do rio, que também está atrapalhando, e com o lixo que também é jogado no rio, isso forma mais ilhas, isso gera enchente em Santos Dumont. Enfim, é uma situação muito lamentável que a gente tem que trabalhar de diversas formas, né? Como a limpeza dos rios não pode ser só a retirada de lixo, tem que ser retirado também essas ilhas que estão impedindo o curso das águas, né? Isso é muito importante, essa questão da limpeza. Coleta seletiva do lixo também tem que ocorrer, porque isso facilita o transporte do lixo, incentiva a população de Santos Dumont
a descartar o lixo adequadamente, né? O lixo não pode ser jogado no rio. A questão da coleta de esgoto, como eu falei, está prejudicando também o curso das águas. Isso é muito ruim, né? E outra coisa que eu venho falando muito aqui é a questão do desentupimento de bueiros, de escoadouros. Eu estou lembrando aqui de diversos ofícios, dezenas de ofícios, de vários bueiros entupidos em Santos Dumont, que, de certa forma, ocorreu enchentes em Santos Dumont, nos bairros, nas ruas, independentemente do que ocorreu no Rio. E esses bueiros, por exemplo, na Capitão Nestor, lá no final da Capitão Nestor tem alguns bueiros entupidos e gerou alagamento lá naquelas casas, que não tem nada a ver com o rio aqui. E o rio, praticamente os bueiros, alguns, como eu falei, da Capitão Nestor, da Constantino Horta, que não foram limpos, que praticamente viraram asfalto, ocasionaram alagamentos, enchente na casa das pessoas. Isso é muito lamentável. Quer dizer, não pode a prefeitura deixar de fazer a limpeza, pelo menos dos bueiros, né? E a questão do plano diretor, eu acho que nós temos que discutir também, incentivar que a prefeitura apresente o plano diretor e que não ocorra, como no governo anterior, várias leis impedindo que o plano diretor tenha eficácia. Quero saudar as mulheres pelo Dia Internacional, que vai acontecer no dia 8 de março, e lembrar também que no dia 24 de fevereiro ocorreu o aniversário de 87 anos do Código Eleitoral Provisório, onde garantiu pela primeira vez com o governador Getúlio Vargas, com o presidente Getúlio Vargas, o voto das mulheres. Então, 87 anos. E agora o Dia Internacional da Mulher, né? Parabenizar todas as mulheres, as vereadoras presentes aqui, Cláudia Correia, Sandra, as servidoras dessa casa também, assessoras, a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Desejo a você um feliz Dia Internacional. E lembrar que nós, enquanto sociedade, conquistamos muitos direitos, né, em defesa da mulher, mas que ainda nós precisamos continuar defendendo a mulher, a participação da mulher na política e, principalmente, a gente discutir mais direitos para as mulheres. Em relação ao emprego, a gente sabe que as mulheres ainda recebem menos do que os homens, né? Às vezes ocupa a mesma função numa empresa e recebe menos. Nós temos que combater isso. Nós temos que combater o feminicídio, principalmente, a gente viu aqui vários casos em Santos Dumont, de meninas que foram assassinadas brutalmente pela violência doméstica, em decorrência da violência doméstica, que é muito triste. Nós temos que falar sobre isso, nós não podemos deixar que tais fatos aconteçam. Vários casos de estupros em Santos Dumont, de meninos, de adolescentes, e nós temos que falar, lembrar do Dia Internacional da Mulher, mas defender políticas públicas em favor da mulher, sempre. Quero também falar sobre o governador Zema, que está sinalizando, em seu início de governo, tratar o Estado como se fosse uma empresa. A gente sabe que o Brasil todo está em crise, a gente sabe das dificuldades que todos os estados estão enfrentando, que todos os municípios estão enfrentando, que o país enfrenta, mas o governo não é uma empresa. Existe também o lucro social que tem que ser respeitado. Então, quando o governador ele fala, nós vamos cortar o repasse do Hospital de Santos Dumont, quando o governador fala que vai cortar direitos sociais, e sem ao menos ocorrer uma discussão sobre aquela situação, a gente já percebe que o governador quer fazer da política um número, sendo que o lucro social é muito importante. Se o governador acha que diminuiu o repasse do hospital, ele está ganhando uma vantagem para pagar as empresas que prestam serviço ao governo do Estado, vai acontecer o seguinte, várias pessoas vão morrer por falta de atendimento na saúde, e isso não é certo, né? O governo não é uma empresa, então tem que ser tratado com mais responsabilidade a questão dos direitos sociais, os repasses aos hospitais, os direitos dos servidores, né? Simplesmente o governador falou, vou parcelar em 11 vezes o 13º, sem discussão, enfim. Então, eu quero lembrar que o governo não é uma empresa e nós temos que pensar que o que está sendo governado são pessoas e não números. Quero falar também do governo Bolsonaro em relação à reforma da Previdência, né, uma reforma que está chegando para discussão. Nós temos que ter o compromisso
em defender o direito dos aposentados. E nós não podemos deixar uma reforma que impede a aposentadoria e faz com que pessoas morram sem aposentar. Nós não podemos permitir que trabalhadores morram sem aposentar. Então temos que discutir a reforma da Previdência e defender os trabalhadores do país. Quero encerrar pedindo à Prefeitura, 20 segundos, senhor presidente, para retirar o lixo das ruas, como eu já falei aqui no momento de indicação. É muito importante essa retirada, a cidade está muito bagunçada e suja, com os móveis nas ruas. Pedir à Prefeitura urgentemente que faça a limpeza e que a população de Santos Dumont tenha os direitos resguardados. As vítimas da enchente, como aluguel social, as cestas básicas e também, se tiver algum dano estrutural, a pessoa tem direito a que a Prefeitura ajude com materiais de construção. Isso é direito, isso é lei. Muito obrigado, boa noite a todos e todas, e desejo a todas as mulheres um dia internacional de muita paz e tranquilidade, e de muitos direitos também. Momento de tribuna livre, vereador Dorival Marcos de Oliveira.